programa Linha Aberta. Todas as terças-feiras, a esta hora, entramos em sua casa para trazer análise dos principais de um tema. E hoje escolhemos como tema a autarcização em Moçambique, aumentar ou não o número de municípios. Este fim de semana, o Presidente da República, na visita presidencial à província de Inhambane e na sua passagem pelo distrito de Murumbene, cuja a vila-sede está na expectativa de se tornar município nas eleições autárquicas previstas para outubro do próximo ano, tentou esclarecer, ou seja, esclareceu que o gradualismo que tem estado a se observar desde 1997 pode ser interrompido caso as vilas propostas para se tornarem município não tenham sustentabilidade para poder, portanto, acomodar este processo de autarcização. Mas, mais do que ninguém, vamos rever a reportagem que foi feita pelo nosso colega William Mapote em Inhambane. É um processo normal em todos os ciclos eleitorais, mas desta vez o contexto econômico pode travar a medida. Normalmente, iniciamos que em cada pleito eleitoral elevava-se 10 municípios. Ainda não foi tomada a decisão para este caso, porque agora temos o problema de sustentabilidade dos atuais municípios que temos. Porque o que é? O município deve ter capacidade de autossustentar-se, poder viver por suas próprias receitas. Mas agora não temos conseguido, temos tirado aquilo que é central para alocar o município, e até agora não há tanta capacidade de podermos criar muitos municípios ao longo de todo o país. O distrito de Murumbene é um dos que está na expectativa de se tornar município e, apesar das condições existentes, poderá ter de esperar mais. Estamos a trabalhar no sentido de conseguirmos esses recursos para podermos viabilizar o vosso sonho, que é o nosso sonho também. Tudo porque, com base nos exemplos atuais, recomenda-se cautela nos passos da descentralização. Nós estamos a ter experiências em alguns municípios, até o município de Maputo, entregamos sistema de transportes urbanos, entregamos à Beira. A situação não estão a aguentar com o transporte todo, porque não é fácil. Por isso, mais uma vez, o governo central tem que intervir e continuaremos. O nosso problema é a nossa descentralização tem que crescer gradualmente. Portanto, esta reportagem, este é o pensamento do Presidente da República em relação a este processo de descentralização. E, portanto, para discutir este tema, tenho aqui comigo como convidado o Sr. Jaime Langa. Ele é um gestor, já foi vereador no município da Matola e tem uma experiência, portanto, que poderá ajudar-nos a melhor compreendermos, afinal, os desafios porque os municípios passam. O Sr. Adelino Buc, que é o comentador político, residente aqui da casa. Temos também o Sr. Mamad Yassin, que é deputado da Assembleia da República pela Renamo, e o Silvério Rungwane, também deputado pelo MDM e que já foi candidato à autarquia de Matola. E, portanto, é com eles que vamos analisar esta questão da gestão municipal e ver até que ponto, portanto, este é o caminho que se tem que seguir até parar este processo e tentar ver até que ponto os municípios são sustentáveis ou podem por si só ganhar ritmo e se autossustentarem. Vamos começar com o Jaime Langa, que pode nos trazer uma experiência prática de quem já geriu o município. Na sua opinião e na experiência de gestão municipal que tem, acha que o Presidente da República tem razão tanto chamar o país a parar e olhar e refletir sobre este processo de autarcização? Muito boa noite a todos. Não iríamos falar de razão ou não ter razão o Presidente da República. O Presidente da República fez uma abordagem interessante daquilo que ele tem estado a observar, o que tem acontecido nos municípios. O que acontece é que a lei base das autarquias estabeleceu critérios de tomada de decisão, como criar uma autarquia. Foram observados critérios como questões demográficas, questões culturais, históricas, mas pôs-se em último lugar a questão da sustentabilidade dos municípios. Mas estão lá, consta lá, que a sustentabilidade dos municípios, os municípios devem ter capacidade para produzir receitas para a sua sustentabilidade. Mas é preciso ter em conta uma coisa. Criar uma autarquia, quando o Estado cria uma autarquia, não quer necessariamente dizer que o Estado vai se exonerar do seu contrato social com aquelas populações daquele município ou povoação. Não.
a autarquia passa a ter autonomia administrativa e financeira para gerir os seus interesses, entende? Eu acho que para o Estado é bom, fundamentalmente, quando fala das questões... A autarquização, na verdade, é uma forma de aproximar cada vez mais a administração do Estado aos interesses locais. Quando a lei chama a questão cultural, que só dentro da autarquia é que eles conhecem melhor, com profundidade, as suas questões de base cultural, que podem ser melhor pensadas, melhor desenhadas, melhor estruturadas, melhor planeadas na atividade e melhor exercidas do que a nível central. Agora, dizermos que os municípios não têm capacidade para continuar a crescer, tem razão, sim, Sr. Presidente, tem razão, ainda não chegar a um nível de autossustento. Mas é como numa família. O filho nasce, cresce, os pais podem dar um apoio no início para construir a sua casa e depois, a dado momento, o pai tem que crescer e ganhar sustentabilidade à sua família, longe dos pais. É igual. Este é um processo gradual. Até está previsto na lei que será um processo gradual. Temos que persistir, porque, na verdade, em termos de administração do próprio Estado, mostra que é um melhor caminho. Dizer que vamos ponderar, isso está correto. Enquanto não forem criadas condições de tomar a decisão para a autarcização, talvez melhor não continuar a acumular. Mas há situações, por exemplo, a lei prevê a criação de povoações, que são autarquias de postos administrativos, por exemplo, Há postos administrativos sustentáveis, por exemplo, mas não conheço nenhuma povoação. Eu vou dar um exemplo de um posto administrativo que conheço bem, que nasci lá, que é Xidenguel. Eu acho que Xidenguel tem melhor capacidade de sustentar-se do que Manjacase, que é distrito. Xidenguel tem maior capacidade de angariar receita para a sua sustentabilidade do que o próprio Manjacase, que é distrito. Mas o município está em Manjacase, não está em Xidenguel. Então, essa avaliação, eu não sei se é feita somente pelo critério de financeiro. Eu acho que tem sido feita pelo critério demográfico e outros critérios que provavelmente não sejam os ideais. Se calhar, vou ouvir a opinião dos outros à volta da primeira leva em relação a esta questão. Adelino Buco, como é que olha mesmo para este posicionamento, esta colocação aqui que o Presidente da República põe para discussão? Bom, muito obrigado. Boa noite, os colegas, os telespectadores da SCV. Bom, eu penso que... De facto, a lei prevê que a autarcização seja de forma gradual em função de algumas condições que o Ministério da Administração Estatal tem estado a observar. Mas, olhando para aquilo que são as autarquias que existem até hoje, de acordo com um estudo que foi produzido pelo IES, sob a liderança de Forquilha, dizia que as autarquias têm um déficit orçamental na ordem de 67%. Portanto, sendo que 37% dos recursos financeiros são as taxas de tributação local, incluindo a taxa de energia e de lixo. O que significa que 67%, 48% é financiado pelo Estado, centralmente, e o restante valor é por via das doações. E, considerando a atual situação em que o país está, em que temos a não participação dos parceiros no Orçamento Geral do Estado, e considerando esta incapacidade de coleta de receita por parte das próprias autarquias, eu penso que, eventualmente, esta seria uma saída, de facto, de ponderação. Não estou a dizer que é bom, se é mau, mas tendo em conta presente o estudo que foi feito, até porque, de acordo com o mesmo estudo, chega à conclusão de que o facto de 67% dos recursos financeiros serem alocados centralmente através dos serviços centrais do Estado atrofia o sentido de autarcização. Ou seja, o binômio
aproximação dos serviços ao público, não é? E o binômio participação das pessoas não acontece. Por quê? Porque não há recursos para realizar esses serviços públicos que a sociedade precisa. Então, se tu tens uma participação autárquica baseada na participação de eleger e não é capaz de participar em outras situações, estás perante uma situação vazia ou estás perante uma situação unicamente do cumprimento da legislação. Portanto, quando se faz a municipalização, tem em vista alargar a base de participação das pessoas, tem como objetivo a facilitação de resolução dos conflitos. O estudo que venho citando até diz que a maior parte dos dirigentes autárquicos não são reconhecidos nos seus meios, incluindo os membros das assembleias municipais. Portanto, as pessoas nas autarquias continuam a ter mais confiança nos régulos, nas outras entidades que não sejam essas. Ao melhorar os serviços públicos através da municipalização, é uma utopia, tendo em conta que os recursos devem vir dos serviços centrais. Portanto, não é por esta via e, por conseguinte, oferecer postos de trabalho para o emprego também não é uma expectativa gorrada. Portanto, olhando para o estudo que foi produzido, nessa altura, cujo título era Autarquias Locais em Moçambique, Lógicas e Dinâmicas Políticas, eu penso que o posicionamento do chefe do Estado, para mim, é correto. Vamos ouvir o Dr. Ronguane, que é deputado do MDM. Como é que vocês receberam este posicionamento, esta iniciativa do Presidente em relação a este processo de autarcização do país? Bom, começaria por cumprimentar os telespectadores, os colegas do painel, dizer que foi com muita perplexidade que nós recebemos estas palavras que acreditamos que ainda carecem de serem explicadas porque ninguém entende. Estamos num ano em que se fala mais de descentralização do que qualquer outro. Agora, se é no ano, portanto, falamos de uma coisa e fazemos outras. Este é um princípio terrível, tanto numa pessoa como no Estado. Nós não podemos estar a falar de descentralização quando vamos à centralização. Vamos olhar para os argumentos que Sua Excelência, o Presidente da República, apresenta, que é a questão da sustentabilidade. E até aproveitando o argumento que o nosso ex-vereador ali trouxe, se nós olharmos, por exemplo, o posto administrativo de Matola Rio e olharmos para Massaka, que é o município, onde é que há maior capacidade? Porque Matola Rio não é, aquela zona da Muzali, que é uma zona muito desenvolvida, não é município. Se nós olharmos para Maracuene e olharmos para Namás, onde é que há potencial econômico? Como explicar às pessoas de Inharime que estão em desvantagem em relação às pessoas de Zavala, por exemplo? Portanto, há N exemplos que mostram que estas palavras devem querer dizer outra coisa. Do ponto de vista econômico, não é de certeza. Porque do ponto de vista econômico, nós estamos a ver que há postos administrativos muito mais desenvolvidos, com maior capacidade. Em termos territoriais, estamos a ver que onde há autarquias locais hoje, há claramente um avanço muito maior em relação às zonas que não têm a autorização. Agora, fala-se aqui, o meu amigo Buque falou da questão dos impostos. De onde é que vêm os recursos humanos? Porque estamos a falar de recursos humanos, estamos a falar de recursos patrimoniais, estamos a falar de recursos financeiros. Os recursos humanos, parece a sua maior concentração é exatamente nessas vilas e cidades. Portanto, não serão os recursos humanos, de certeza. Os recursos patrimoniais também não serão, porque é nas vilas onde se concentra o maior património. Os recursos financeiros têm a ver com a lei fiscal. Afinal, quando o governo central diz que
tira do central para as autarquias, onde é que ele tira o dinheiro? Não é dos impostos, não é, digamos, das taxas que são cobradas. Por exemplo, bom, Beira não tem sustentabilidade. Será que os recursos do Porto da Beira são coletados para a cidade da Beira? Ou há uma lei fiscal que vai roubar aqueles fiscais para o nível central para depois dizer que está a doar? E este argumento não é novo. Eu preciso lembrar que no tempo colonial os portugueses é que não podiam dar independência aos africanos porque não eram economicamente sustentáveis. E é triste ouvir hoje como moçambicanos dizer que não, você não pode ser autônomo, porque autarquia significa autônomo. Você não pode ser autônomo porque não é sustentável. Afinal, os tais bens que diziam que é para o Humanima Quiz, isso está em Moçambique, onde é que estão esses bens que dizíamos que há muitas riquezas aqui em Moçambique? Portanto, para dizer que nem do ponto de vista econômico, tanto nem do ponto de vista financeiro, nem patrimonial, nem de recursos humanos, este discurso não tem simplesmente sentido, e o meu amigo Buki bem sabe disso, que os recursos centrais vêm desses municípios, é do Porto da Beira, é da atividade econômica que é feita na cidade de Maputo. Vamos dizer que Palma não terá recursos. Se nós vamos viver de Palma agora, por que Palma não pode ser, por exemplo, um município? Agora, vamos transferir os recursos de Palma para aqui, para depois dizer que é para Palma não ter recursos. Isto é um sofisma, isto é negar o que existe de mais básico, digamos, na vida humana. Portanto, vamos ouvir agora a opinião do Presidente da República terá que explicar o que queria dizer com isso. Não, eu só queria chamar a atenção que os dados que eu forneci são os dados do Instituto de Economia de Estudos Sociais e Econômicos, do IES. Sim, portanto, foi feito um trabalho de pesquisa científica. Na base da lei fiscal atual. É preciso reservar isso. Portanto, há uma lei fiscal que vai trazer os recursos dos municípios a nível central, para depois dizer que esses municípios não têm. Imaginemos que não há recursos, de fato. Então, vamos dizer que vamos tirar os recursos de Inharime a nível central e esses é que vão sustentar o Zavalo. Agora, os de Inharime não podem ver bem. Vamos tirar recursos da Moamba para sustentar os de Boane. Portanto, ou somos todos autárquicos, que é aquilo que o MDM defende, portanto, Moçambique para todos. Temos que todas as vilas ser autarcizadas, sermos todos iguais, porque somos moçambicanos. Preciso lembrar que esta lei de gradualismo está no livro de Eduardo Mondlane, Lutar por Moçambique, que se dizia na altura que as zonas habitadas por brancos tinham que ser municípios. As zonas habitadas por pretos tinham que ser distritos, governados de uma forma ditatorial. Isso já foi dito por Eduardo Mondlane, não sou eu, no livro Lutar por Moçambique, em que se dizia que a base desta distinção é que havia cidadãos da primeira, que eram os brancos, e cidadãos da segunda. E é isso que estamos a ver que, bom, os de Massinga e Zavala são melhores que os de Rombene e Inharime. Vamos dizer, como é que recebem-se esta... Porque de fato é para debater-se, de fato, e olhar e encontrar os melhores caminhos face à situação política e econômica que o país atravessa. Bom, muito obrigado pela oportunidade e também a cumprimentar meus colegas do painel e o ouvinte que está em casa. E olho para primeiro olho para o próprio pronunciamento do Presidente da República. É um direito constitucional, está na Constituição da República que o Presidente da República, como pessoa que gera o Conselho de Ministros, tem autonomia para poder anunciar a criação ou não criação dos municípios, está no seu direito. E, por outro lado, é olhar a própria Constituição da República, desde a Constituição 90, acertada em 90, 96, 2004, que refere à questão da criação dos municípios como uma forma de trazer o poder à população local. Agora, é preciso olhar, tentar conjugar-se o pronunciamento do Presidente da República, tendo em conta que a lei do gradualismo está nesta lei dos municípios, estará o seu pronunciamento, tendo em conta que é formal, porque é trazido pelo chefe de Estado, independentemente se
seja num comício ou num discurso, ou seja, numa conferência. Então, é um pronunciamento formal. Até que ponto este pronunciamento vai de encontro com aquilo que é a lei? Porque eu quero crer que o chefe de Estado, como garante da lei, não pode ser quem viola a própria lei. Então, quero acreditar que o Presidente da República, por alguma razão, toma posicionamento e coloca a justificação da fraca capacidade financeira do país como motivo de não avançarmos com o gradualismo. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é o ponto que todos nós sabemos, que é o problema real do país. O não gradualismo, o não cumprimento com o gradualismo é um impacto de um problema conhecido ou é uma decisão tomada em função daquilo que o país está a viver? E eu acho que é um impacto, que afinal de contas, hoje em dia, o país não tem dinheiro nem para fazer, por exemplo, um recenseamento de raiz, mas todos nós sabemos onde é que vai desaguar o problema. Então, nós estamos aqui a viver de impactos de um problema que é sabido por todos nós moçambicanos. Olha, se hoje em dia o moçambicano não vai ter o gradualismo na sua zona, como bem dizia o meu colega deputado aqui, mas por outro lado todos nós sabemos que a não existência de financiamento para uma certa ação é porque a situação do país passa exatamente por aquilo que dizia o colega Adelino Buck. Olha, os doadores não estão a dar dinheiro para o país, mas por quê? Nós voltamos para um problema que é a raiz de tudo aquilo que o país está a sofrer. Quer dizer, viola-se artigos constitucionais, mas tem como justificativa a falta de recurso. Mas todos nós sabemos porque é que não temos recursos. Olha, em vez do Presidente da República, no meu entender, de uma certa província anunciar que não vamos ter, bom, eu preferia até, de uma forma muito formal, que fosse o Conselho de Ministros, nos seus briefings, a explicar detalhe por detalhe porque é que nós não teremos a autarquia. Mesmo constitucionalmente aceitando que a palavra do Presidente da República, onde estiver, vira a lei, porque afinal de contas ele é o garante da Constituição, mas é preciso olhar para este fator que é importante. A não ser que o Presidente da República tenha lançado aquela questão e que veio justificá-la, no meu entender, de uma forma menos assertiva. Pode ter sido acertada na altura, mas é menos assertiva como argumento, para ver qual é que é o sentimento da população em relação a esta isca política. E por que eu diria que é uma isca política? Porque existem dinâmicas políticas que resultam das próprias autarquias dos municípios. E a criação dos municípios dá ao cidadão local o direito dele próprio não só exercer este poder, mas também optar por outras escolhas. E isto sabemos muito bem que quem gere melhor as vitórias municipais está mais preparado para as eleições gerais. O que é que isto quer dizer? Será que optamos por uma questão de política financeira que não, ou uma questão de gestão dos próprios pleitos eleitorais? E eu prefiro avançar com a segunda opção, tendo em conta o que aconteceu em 1998 e o que aconteceu no ano 2008. Que a questão das autarquias também foi levada para discussão, mas estamos sempre perante um pleito eleitoral seguinte. Sim. Eu gostava de enquadrar isso, o Vonguane já tinha levantado um pouco esta questão, que este anúncio acontece no ano em que estamos a discutir a questão da descentralização, em que está-se a discutir a criação, quer dizer, não sei qual é o caminho que está a seguir o debate nas conversações que estão em curso neste momento sobre essa questão da descentralização, mas que está-se a pensar em autarquias também de outro nível, de nível superior, por exemplo, a nível provincial, quer dizer, mas não sei qual vai ser o formato, mas está-se a pensar, está-se a caminhar, está-se a discutir a descentralização de fato do país. Como é que nós, ao Presidente da República, ao se pronunciar desta forma,
como é que depois encaixamos isto neste exercício que neste momento está em curso? Há alguns aspectos. Eu talvez acho que estejamos a discutir não um problema. Sim, porque eu estava aqui a ver que a lei, quando diz que a autarquização deve ser feita de modo gradual, não disse de modo sequencial, que cada fase das autarquias devem ser criadas outras. Não está escrito isso na lei. Está escrito de forma gradual. Gradual quer dizer que um ano sim, ou pode ser outro não, 2 não, até que outra vez, outro ano sim, outra época, né, das eleições. Sim. E eu acho que o presidente está a referir que nesta época, nesta fase em que nós nos encontramos, não vamos tomar a decisão. E não está a violar a lei. Por isso, está escrito de forma gradual, mas não sequencial. Gradual. 2, a lei diz, de forma a permitir a criação e consolidação dos necessários requisitos de capacitação técnica, humana e financeira dos órgãos autárquicos, para que sejam órgãos autárquicos. É preciso criar essas condições primeiro para que esses órgãos autárquicos possam exercer aquilo que são as suas atribuições para satisfazer as suas populações. Se esse processo não está concluído, por que vamos correr a atribuir se esse processo não está concluído? Agora, eu só queria sublinhar que provavelmente temos que olhar para o gradualismo como uma palavra que não diz sequência, que diz gradualismo, quer dizer, uma vez a outra, mas não de forma sequencial, os processos forem acontecendo. Eu percebo a lei e percebo perfeitamente quando o presidente já diz de forma gradual que provavelmente este não é o momento. Por essas razões todas estamos aqui a anunciar que não há condições, provavelmente. Agora, eu queria sublinhar um aspecto em relação volto à parte financeira. Eu não tenho certeza, tenho alguma dúvida, se a criação de um município aumenta custos para aquela povoação, para aquele distrito. Eu percebo que a criação de um município ou de uma povoação alarga a base tributária. Primeiro ponto. Porque o município vai criar seus impostos primeiro. Porque antes do município existir, aquela população viveu recebendo recursos centrais. E sempre viveu. Então, se aquela população vivia recebendo recursos de nível central, e depois cria-se município, cria-se novos impostos, novas taxas de atividade econômica, novas taxas, e depois começa a receber centralmente imposto predial autárquico, imposto sobre veículos, não vai melhorar a vida desta população. Em parte financeira, eu continuo cético se o camarada presidente deve insistir nesse posicionamento ou não. Eu continuo cético da parte financeira. Agora, da parte, digamos, estrutural da coisa, provavelmente ele tenha razão. Não tenham sido criadas condições estruturais para que sejam criadas essas autarquias. Para a criação de autarquias faz sempre um estudo, portanto. É por isso mesmo, que é preciso vermos essa razão. Dizia muito bem que é preciso, o presidente tem que explicar. Se há condições, existe ou não esse potencial? 3, há uma coisa que estava a dizer o deputado Lunga, sobre a transferência de recursos de uma província a outra, nível central para o município. Aí já estaríamos a violar a lei, porque a lei base das autarquias define as receitas da autarquia. Define claramente, e não constam essas receitas, estamos aqui a discutir que devem vir. As receitas da autarquia estão claramente definidas na lei base das autarquias, na lei das finanças autárquicas. Então, as autarquias, com este pensamento estratégico que o senhor presidente está a trazer, é que elas devem ser sustentáveis naquelas condições que a lei permite, naquelas condições que a lei estabelece. Não, mas o que eu estava a dizer... Então, por exemplo, os impostos provenientes da exploração de um porto são impostos de nível central, não tem como. Mas o mesmo porto pode fazer uma publicidade, ser uma taxa de atividade econômica interna. Então, há 2, 3 tipos de impostos que a mesma empresa, dentro da autarquia, uma parte paga ao nível central, outra parte paga à autarquia. Porque é assim que a lei estabelece. Mas é isso que eu estava a dizer. Por exemplo, imagine que estamos a criar uma autarquia no posto administrativo de Matola-Rei, que inclua a Mozart. Nós estamos a dizer que os de Matola-Rei não podem só apanhar a poluição da Mozart. A Mozart tem que contribuir também para aquelas pessoas. Os outros não podem só receber a poluição. Através de taxas, coimas ou outro tipo de tarifas que a Mozart
paga a autarquia local. Mas é por isso que eu queria mostrar que esses recursos que estão ao nível central tem que ficar claro que saem também dos municípios. Não porque esquece uma o que coisa. está em causa aqui Não é esquece a uma lei coisa, fiscal. É por isso que a nossa proposta do MDM, como vamos apresentar, da descentralização, incluía também a revisão da lei fiscal. Porque muitos sofismas que se dizem sobre a falta de recursos nas autarquias têm a ver com o tipo de lei fiscal. E a lei fiscal que nós temos não é um dogma. É uma coisa que, de acordo com as necessidades, pode ser revista. Portanto, o que está em causa é reconhecermos que não há moçambicanos, porque estão numa autarquia que produza menos. Porque quando se diz que são insustentáveis, já se dá a entender que a autarquia produz menos, quando é o contrário. Sim. É onde se produz mais, é onde há maior... Há um aspecto muito interessante, se calhar, que é importante trazer ao debate, que é o seguinte. Olhando para a autarquização numa perspectiva política, significa marcação de espaço territorial Sim. de um determinado grupo político. Sim. Não é? Este é um aspecto importante para os grupos políticos. Quando eu digo isto, não estou a ignorar este facto de que se, por exemplo, o MDM ou o RENAMO ou a Frelimo, quando ganha uma autarquia, consolida o seu status. Influência política, consolida. A questão que poderia se pôr aqui é se este pode ser o receio. Pelo menos não é o que está claramente dito. Não é? Por isso que eu dizia, são outros processos. Eu digo isto porque eu trago isto a debate porque pode parecer que estamos a olhar para as coisas de uma forma linear, sem abertura para outros ângulos de visão. É verdade, não há dúvidas nenhumas que, do ponto de vista dos partidos políticos, é importante o alargamento das autarquias porque se posicionam, porque têm influência nos locais onde estão e, a partir daí, podem capturar uma porção de eleitores que lhes sustenta e torna-os relevantes do ponto de vista de intervenção política nacional. Agora, se é este o debate ou se é de facto o debate de sustentabilidade, é importante que haja clareza. Não, mas está claro, porque a República colocou o aspecto financeiro. Aspecto financeiro, a questão da sustentabilidade. Não só. O problema também é o seguinte. Mas quando o governo central não pagou o 13º, foi exatamente o município da Beira que pagou. Só para mostrar como as coisas são muito diferentes. Mas isso também cria outros problemas. Esse é outro debate. Esse é outro debate. Para mostrar que há capacidade de Eu queria só tocar aqui um ponto em relação ao gradualismo. Porque o próprio gradualismo está estabelecido na legislação autárquica, não é? Primeiro. E é muito difícil, ou não há sustentabilidade, dizer que o gradualismo significa uma vez sim, uma vez não. Não é possível. Quer dizer, nós não temos, não é possível dizer que possa ser esta razão. Daí que eu dizia que o Conselho de Ministros, que tem a autonomia para poder anunciar depois da Assembleia aprovada. Então precisa de vir e explicar com um bocadinho mais de detalhes, para o povo poder perceber qual é que é o problema de não se optar pelo gradualismo agora. Porque nós tivemos as últimas eleições autárquicas de 2013. Esperava-se que com essas próximas eleições mais localidades seriam municípios. Tanto como já foi feito vários estudos, vários mapeamentos para poder ver a capacidade de uma certa localidade de autossustentar-se como município. Mas aqui é um ponto que é preciso ressalvar, que é, infelizmente, nós sustentamos a existência dos municípios através de uma lei constitucional, através de leis avulsas, até por decretos. Não temos o que nós devíamos chamar de
uma política nacional uma política nacional dos municípios. Nós não temos, ou seja, Moçambique não tem. O que deveria ter, provavelmente, haveria de evitar a possibilidade de nós olharmos para o gradualismo como a gente quer. E a outra questão é, olhando mesmo para o que dizia o mais velho Adelino Boca, é impossível desassociar a existência dos municípios com uma ligação política, porque afinal de contas os municípios concorrem-se, é um pleito, e concorrem partidos políticos. Então, olhar para a possibilidade de, alguns podem olhar do ponto de vista político, não, toda a ação de governação é política. Então, é impossível não acharmos que a possibilidade de não criação dos municípios barra, de certa forma, para além de que retira um direito constitucional de um cidadão numa certa zona, e quem a retira é, neste caso, o Presidente da República, e tornando-se um ato inconstitucional, porque, afinal de contas, é uma legislação que nós temos, mas aqui há que perceber que, como diz o deputado Runguane, existem pessoas que o seu estar, tanto como a localidade, se confunde já com uma autarquia. E que, afinal de contas, provavelmente a entrega ou a participação do Estado, se estamos a falar de 63% a 67% de contribuição do Estado e dos doadores, pode ser ínfima em função do desenvolvimento local destas. Então, é preciso olhar para essas duas oportunidades. Eu continuo a acreditar que haverá uma explicação mais clara do Presidente da República, afinal de contas, a ele compete anunciar. Talvez, só para acrescentar o que ele estava a dizer, talvez voltarmos de novo à lei, vermos, acho que é o artigo 5 da lei base, dos fatores de decisão. O que é que decide a criação do município? O Presidente falou de um fator. Olha, o Presidente alocou o último fator. Um último fator. Primeiro é demográfico, econômico, social, cultural, administrativo, interesse de ordem nacional ou local, razões de ordem histórica. E, no fim, a avaliação da capacidade. Da capacidade financeira. É esse só que o Presidente indicou. Provavelmente esses outros aqui precisam ser explicados. Precisam ser explicados. Provavelmente, mas não podemos simplesmente nos basearmos a esta afirmação do Presidente e considerarmos o Presidente errado ou certo. Nós temos que ir com alguma profundidade para perceber, primeiro, o que significa gradualismo, segundo, o que está sendo feito para que aqueles municípios que estão em vista de se tornar aquelas localidades ou aqueles postos administrativos ou distritos estão em vista de serem municípios ou povoações, o que está sendo feito neste momento? Falou de vários estudos que estão a ser levantados, provavelmente ainda não chegou o momento oportuno para que isso aconteça. Provavelmente não tem a população suficiente, provavelmente não tem condições históricas. Acha que Maracuene, por exemplo, porque eu falo do território que conhecemos, acha que Maracuene desmerece em relação, por exemplo, a Manhice, acha que o posto administrativo da Matola Rio... Eu dei-lhe um exemplo. Não, acha que desmerece... Portanto, parece-me que definitivamente temos que dizer com muita humildade ao Sr. Presidente da República que do ponto de vista econômico e financeiro não cola. Tem que arranjar outras justificações. Mas estamos num ano em que só se fala de descentralização. Isso até tem a ver com a forma como nos educamos os nossos filhos, como que nos projetamos no mundo como pessoas. E se achamos que este ano é de consolidação? Mas se estamos a falar todo este ano da questão da descentralização, é no ano que não há nada em concreto. Porque nós estamos a nos tornar pessoas. Mas será que, e falamos de uma coisa e fazemos outra. Vale também questionar, será que a forma como esses estudos estão a ser feitos estão de modo a apurar se uma determinada, nesse caso um território que é candidato à autarquia, será que estão a ser feitos de uma forma a que possam ajudar a quem decide a decidir da melhor forma? Não, essa é a pergunta muito importante que esteja a levantar, porque, por exemplo, nós estamos aqui a falar e falou-se, o deputado Rungano falou de Marraquene. Do ponto de vista prático, Marraquene e Boane, não vejo que Marraquene esteja atrás de Boane, do ponto de vista até de infraestrutura e de atividade económica vibrante, a dinâmica que tem o Marraquene. Agora, os critérios que levam os decisores, são aqueles, são escritos. Estão na lei.
que Maracujá tem. O distrito de Boane, o município de Boane, do ponto de vista de dinâmica econômica e social, com o posto administrativo de Matola-Rio, a diferença é de noite para dia. Agora, o que é que levou a administração estatal a apontar aquele e não o outro? São questões, quer dizer, a lei aqui enumera, mas há peritos que estão lá a fazer o trabalho e que em algum momento, se calhar, os órgãos de comunicação social poderiam trazê-los a debate. Mas qual é o critério que vocês usam? Porque o Langa também referiu-se, por exemplo, à dinâmica da vida econômica e social de Chidenguel, comparado com Manjacase. Manjacase foi, no tempo, teve uma vida econômica dinâmica. Hoje não tem. Mas é lá onde está a autarquia. Portanto, quer dizer, estes critérios também devem ser, em algum momento, debatidos. Porque, de facto... há o risco de se penalizar regiões que podiam com maior dinâmica e que contribuem, do ponto de vista de produção, relativamente àqueles que têm prioridade hoje. Então, eu penso que não basta elencar o que está na lei, mas é preciso também perceber os técnicos, os especialistas, os peritos que trabalham nessas coisas, qual é o entendimento que eles têm destas situações. Partindo deste pressuposto já, eu continuo a dizer, quando eu vou para mim, eu estou em Boane e estou bem servido, por acaso. Não tenho problemas nenhuns, porque a dinâmica que está-se a imprimir em Boane é boa. Mas o que eu vejo quando entro para o território municipal e o que eu deixo atrás, e eu pergunto, mas por que é que este pedaço não ficou com... E é um L ali perdido. Ali. Sim, por que é que este pedaço não ficou com o município de Boane? Tendo em conta que Boane é, em termos de extensão, o maior município do país. Mas a realidade econômica de Boane, como bem disse, não se compara com o de Maracuene. Sim. Mas existem aqui questões que merecem uma análise profunda. Por exemplo, enquanto a gente paga a taxa de lixo aqui em Maputo, onde também abrange Maracuene, eu não quero acreditar que a pessoa de Maracuene se beneficia. Mas, quando for comprar a energia, não é? Ele também se sente obrigado a contribuir. E a outra questão é que o não cumprimento da lei, que é a lei 2/97, sobre os critérios, faz com que a criação seletiva dos municípios vire polêmica. Porque, como bem disse, porque não se cumpre esta lei, não se sabe exatamente onde é que é município. E voltamos para uma questão de governação, porque o responsável por não cumprimento de uma lei é o próprio governo. E não só isso, é preciso lembrar que há pouco tempo estão a ser criados governos dentro dos municípios. Sim. E isto é que é despesismo. Quando se cria um distrito dentro de uma área já municipalizada, isto é que é despesismo. Sobre esse aspecto eu gostaria de sobre esse aspecto eu gostaria de dizer claro. Estamos a avançar de uma forma contrária. Aquilo que realmente cria uma despesa inútil, colocamos. Aquilo que ia libertar os territórios de despesa, porque temos que considerar, você é gestor, sabe muito bem que se tem duas entidades a gerir a mesma coisa, a duplicação de pessoas, a duplicação do patrimônio que mas em teoria, mas na realidade, só um segundo, queria só esclarecer um aspecto. Dizia muito bem no início, o senhor conhece muito bem o mesmo município que eu também conheço. Sim. As atribuições que o governo a nível central dá às autarquias, há algumas, por exemplo, defesa, segurança, que não são do município. Mas aquelas que são dadas ao distrito. O distrito, não se conhece a lei. A representação do Estado é de lei nos municípios. Mas os governos do Estado não é isso. O presidente do município não representa o Estado. Não, quem representa o Estado é o administrador do distrito. É que os governos distritais, por exemplo, aprovam o orçamento para o mesmo espaço. Sim, mas não é a mesma atividade. A taxa de lixo, a mesma coisa, os resíduos sólidos, está lá na lei. Mas não é a mesma atividade. O que está em causa é que se nós queremos diminuir com as despesas,
Vamos tirar os governos distritais onde há municípios e alargarmos os municípios como um direito constitucional e uma questão de igualdade dos moçambicanos. Não pode haver aqui da Matola Rio ali e fechado, são os que não podem ter município e saltar. Isto é um erro crasso. Moçambique é para todos e todos têm direito de viver no município, de participar. Mas um debate saudável deve se basear a uma fonte. Não, e a fonte é a lei. A lei, neste momento, não prevê essa situação. E quem fez a lei somos nós. Sim. Exatamente. Não, mas nós estamos a debater o gradualismo baseados nesta lei. Esta lei. Portanto, ninguém está a pôr em causa. É que segundo esta lei, Matola Rio, segundo esta lei, Matola Rio devia ser município, segundo esta lei, Maracuene devia ser município. Se seguir esta lei, agora se seguir outra que não conhecemos. Agora, a questão que se põe é a seguinte, é que a criação dos municípios, de acordo com a lei, é gradual. Como é gradual a transferência de competências e de funções. Exato. Portanto, o gradualismo que a lei estabelece não é o gradualismo exclusivamente da criação das autarquias locais. Há o gradualismo também de transferência de funções e competências. Então, quer dizer, e estamos atrasados nas duas coisas, porque estamos a falar, por exemplo, de transferência na beira da educação, de saúde, que não está, por exemplo, a acontecer. O ponto é que se nós quisermos trazer os nossos atrasos a este debate, quer dizer, não vamos chegar a outra questão que é preciso ser levada em consideração, que é a Lei 8/2003, que é 8/2003, 19 de maio, que fala sobre a articulação. Estabelece princípios de norma da organização, competências e o funcionamento a articulação dos órgãos e coordenação que devem prevalecer entre as autarquias e os órgãos locais do Estado. Então, isso significa que há a possibilidade de as duas instituições conviverem no mesmo lugar. Mas a questão é que esta mesma lei não é cumprida. Esse é outro debate. Eu quero voltar ao posicionamento inicial de que provavelmente não tenha havido uma explicação real do problema da não criação. Porque, como dizia o Jaime, olhando para a Lei 2/97, chega a parecer que se inverteu a pirâmide. Começou-se por o último ponto, em vez de se olhar para os 3 primeiros. Quero acreditar ainda, e quero acreditar que não seja porque, ultimamente, os que vão concorrer no próximo pleito eleitoral das autarquias têm que se posicionar em função, como bem dizia, da zona de maior influência. E, evidentemente, se esta for a posição do Presidente da República, sem que haja um esclarecimento profundo para que se perceba o porquê, eu não tenho outro entendimento a não ser o político. Olha, o Presidente da República olha que, em função dos problemas que o seu partido vai tendo hoje em dia, provavelmente esta descentralização e desconcentração pode não lhe ser favorável. Não só nos municípios que já existem, mas naqueles a serem criados. E não só, outro ponto, é que das últimas, o último gradualismo para cá, só foram introduzidos 8 municípios. Então, vamos pegar para o que diz o Presidente da República, que os municípios não estão a ser autossustentáveis. Então, o Presidente da República me está a dizer que, se isto continuar, há probabilidade de nós recuarmos para os municípios já criados. Não só não criar mais municípios, que é constitucional, mas também, usando da prerrogativa que tem, é abater alguns municípios. E deu um exemplo claro do município da Beira. E eu como um animal político, e eu penso que provavelmente tenha sido um exemplo não bom, no sentido de que o município da Beira não está sendo governado pela Frelimo. Então, olho também para este posto. E olhando para aquilo que foi, olhando para aquilo que foi o posicionamento do vice-ministro do Plano, quando diz que os membros da oposição têm que perceber que os municípios não são federalismos.
quando se referia ao pronunciamento do presidente do município de Quelimane de que o Quelimane está liberto. E dizia que não há federalismo, continua dentro do território nacional. Não, mas eu só queria fazer uma observação que é a seguinte. Aquilo que o chefe do Estado disse, de facto, referindo-se à cidade de Maputo e Beira, na minha perspectiva, eu penso que foi um exemplo... Em relação, por exemplo, a um ponto que é em relação aos transportes. Mas foi um exemplo que não é muito feliz, na medida em que a grande responsabilidade, se há alguém com responsabilidade na área dos transportes, é o Governo Central. Porque se tu vais entregar à cidade da Beira 3 autocarros e 200 trabalhadores, à partida tu estás a condenar essa organização, essa entidade, não é? Estás a condená-la a uma situação de falência real, por improdutividade. O mesmo aconteceu aqui na cidade de Maputo. Portanto, o exemplo dos transportes não é um exemplo muito feliz, na medida em que o Governo Central deveria ter tomado a medida de liquidar e deixar as autarquias locais criarem as empresas na sua forma, como acharem, e recrutarem as pessoas que quiserem que trabalhem lá. Portanto, eu penso que, se calhar, esta não pode ser a grande base de debate, tendo em conta este pequeno episódio que eu acho que é verídico para qualquer um. Não, também há um exemplo que a grande empresa de transporte, que as linhas aéreas, gerida centralmente, quase que faliu. Portanto, dizer que o governo central tem capacidade de gerir quando aquela empresa de transporte que está diretamente ligada está como está, eu penso que é simplesmente uma piada. Para dizer que, efetivamente, não é questão de recurso humano, porque estão concentrados nas vilas e cidades, não é questão de patrimônio, porque é onde encontramos o maior patrimônio, nem é questão financeira. Se calhar, será este medo de perder eleições. Portanto, para não andarmos aqui com papas na língua, não há tempo de preparar uma eleição para Murrombene, para Maracuena, então o melhor é não haver eleições. Esta é que é a realidade. Portanto, se pensarmos no país, no ano em que estamos a falar só de descentralização, que estamos a prometer ao mundo inteiro que queremos descentralizar, e é no ano que nós centralizamos, estamos a transmitir uma ideia de nós próprios, de pessoas que não sabem o que é. Talvez estamos num ano de consolidação. Bem, vamos neste momento observar um breve intervalo. Na segunda parte, os caros telespectadores terão a oportunidade de participar aqui ao debate. Até já. Esteja seguro com o Indica Indústria. Índico Seguros. Viva sem medo. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global. Até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa. A política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Estava lá, mas o que é o patrão. Quinta-feira, às 23 horas, Boa Ventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a grandes mulheres da sociedade para colher a visão, a voz e a análise. O que isto significa? Agora, o que se passa? Qual é a racionalidade por detrás? Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente que está a correr. Na própria Assembleia da República, eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais só vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Este político, mas... Eles sabem que Moçambique é um país viável. Nós temos que ser honestos.
um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom. Aonde é que vamos então a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui na STV Notícias. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país... Bem, voltamos para a segunda parte deste programa e a partir deste momento os telespectadores já podem participar ligando para o número que está em rodapé e deixar ficar a sua opinião. E, como sempre, temos já em linha o Sr. Gabriel Mufundice. Sr. Gabriel, boa noite e já está a participar. Muito boa noite. Em primeiro lugar, saúde. Sim. Causa é não ter cultura, pagar imposto. Uma pessoa para pagar imposto é preciso ir atrás. Dava ter muitos municípios, as pessoas não estão a orar pagar o imposto. Em outros países, a pessoa não precisa ser seguida atrás para pagar o imposto. Pagar imposto, porque há município para viver, tem que ter fundos, tem que ter dinheiro. Não há empresas que vão pagar o imposto em muito dinheiro, não tem muita gente que tem energia, que vão pagar taxa de risco. Vai criar mais problemas. O mais importante é ser educado, ter cultura, pagar o imposto. Para ter mais municípios, cria município, às vezes, há de faltar o salário para pagar aqueles funcionários que vão trabalhar nesse município. Vão criar mais problemas. Precisa estar preparado, criar municípios que estão preparados para entrar no município. Criar serviços, vão criar o imposto, pagar imposto, ter fundo para o conseguir trabalhar. Bem, muito obrigado, Sr. Mufundice. Ficou aqui a sua opinião. Bem, gostava de pedir a realização para ver questões técnicas. Esta chamada praticamente não era muito bem audível, para ver se nos próximos participantes consigamos perceber o seu pensamento em relação ao tema que está em debate hoje aqui no programa Linha Aberta. Bem, temos um entrevistador que nos liga de Mucuba. Boa noite. Boa noite. De Maputo, sim. Boa noite. Você já está a participar. Boa noite ao painel, parabéns ao tema. Bom, eu fiquei um bocadinho surpreso com essas palavras do Presidente da República, porque o discurso dele não bate com os outros discursos, não é? Ele vem mostrando nos últimos meses aquele homem aberto para o bem-estar do país, mostra-se aberto para discutir esse problema que nos levou à guerra de descentralização. Ele hoje aparece a dizer que não estamos em condições. Afinal, quem gera os municípios? São os próprios municípios. É triste e muito lamentável que, em pleno século XXI, tenhamos um líder que vem e quer nos cortar a liberdade de desenvolver. Não me espanto e fico ainda mais com medo quando tenho alguns pronunciamentos aí de algumas pessoas que eu acho que têm um nível acadêmico e uma forma de percepção, de ver as coisas que de facto não estão bem. Quando nós temos um porto e temos caminhões por dia circular nessas estradas, danificam a estrada do município.
E por que os impostos deste porto devem ir ao nível central? Quem vai reabilitar as estradas que circulam os caminhões que vão carregar coisas no porto e por aí em diante? Não faz sentido, de facto, que a Mosal esteja a poluir aquelas populações lá ao redor, não beneficiar e vai beneficiar outras pessoas. Eu acho que está na hora, sim senhora, de haver um mínimo de respeito conosco. Não faz sentido, de facto, essa explicação de falta de recursos. Temos um governo muito esbanjador, esbanja muito dinheiro, em assuntos muitas das vezes não claros e, enfim, é triste e lamentável. Eu espero que talvez o presidente mude de ideia, porque isto é colonizar-nos de uma forma talvez, sei lá. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação, pela sua ideia. Portanto, continuamos com este espaço dedicado aos telespectadores. A linha está aberta, o número está em rodapé e, portanto, vão tentando participar, deixar ficar aqui aquilo que é a vossa opinião à volta deste bem. Tem mais um telespectador, boa noite. Sim, boa noite. Pedro Pac. Sim. Bom, cumprimentar aí os convidados. Bom, o seu presidente quase nos matava de tensão. Vai nos matar um dia quase toda a gente ficar político. Porque o que ele disse assustou-nos muito. Não é possível. Se alguns municípios não estão a demonstrar ou não estão a entregar aquilo que os munícipes estão a contribuir, ou nesse caso a corrupção, ele que tome medidas. Não diga que não são sistemas, não pode dizer esse tipo de coisa. Não pode. Nós queremos desenvolver munícipes. Há muita gente que quer que todo o país haja descentralização e dessa discussão nesse momento do país. Não é tudo para dependermos de Maputo. Ele vai nos matar de tensão. Não pode. Pedro, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Portanto, eu continuo continuo pegando no ponto em que olho para a questão das dinâmicas políticas. As dinâmicas políticas que podem ser observadas quando olhamos para um processo eleitoral, que é o que se avizinha próximo ano, e depois também o aumento do número de municípios. E é preciso também olhar que no ano seguinte nós temos as eleições gerais. Vou ter que interrompê-lo, porque tem um telespectador que nos liga, se não estou em erro, da Machixe. Boa noite. Boa noite. Sim, e já está a participar. Sim, eu queria mais ou menos dizer que, bom, eu não concordo realmente com aquilo que alguns países estão a dizer, porque eu recordo que nós, os munícipes, pagamos aquilo que são as nossas contribuições, a partir, portanto, de vários impostos. E esses impostos, se nós formos a ver, são visíveis, diferentemente, por exemplo, de um distrito que quase que não paga nada, só recebe dos fundos. Essa é a primeira questão. A segunda questão, nós verificamos, por exemplo, temos presidente de municípios numa cidade. Temos alguns representantes do Estado que oferecem o mesmo salário. Então, na minha ideia, eu acharia que os governos que estão nos municípios poderiam, efetivamente, ficar os presidentes dos municípios e pegar esse recurso que há dupla tributação. Então, atribuímos outros municípios. E a terceira questão tem a ver, por exemplo, com várias taxas. Há municípios realmente que, pronto, têm indústrias, mas às vezes as taxas são irrisórias, e essas taxas, se tivessem mesmo possibilidade, podiam, portanto, beneficiar, portanto, de muitos por os municípios. Então, eu penso que essa ideia de Sua Excelência realmente é que eu estava a dizer, o telespectador, temos medo numa situação em que nós, a esperança era de vermos
as tais autarquias que, sei lá, falam-se de autarquias provinciais até outra, como uma forma de selecionar aquilo que é a situação política. E continuando assim, nós moçambicanos ficamos assustados. Muito obrigado pela sua participação. Não, dizia que continuo a acreditar que se for este posicionamento formal do Presidente da República, que, repiso, contrasta com a Constituição, não é, de 2004, mas dá a vantagem, contrasta no sentido de que optamos por fazer um gradualismo, não é? 2013, e agora teremos novas eleições, avançamos um bocadinho mais. Se for este posicionamento e se pretender ser definitivo... Vou interrompê-lo, tenho o Sr. Zé que está em linha. Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, Sr. Zé. Já está a participar. Sim, desculpe. Eu queria dar a minha contribuição a respeito do debate que está havendo, né? Sim. Sim. Pode deixar ficar a sua opinião. Sim. Eu acho que o Presidente da República não está... Disse que não tinha se decidido ainda, se eu percebi. Sim. Não, ainda não está decidido. Alô? Dizia que sim. Sim, dizia o Presidente da República disse que não se tinha tomado a decisão sobre a descentralização. Não disse que não haveria de haver. Alô? Sim. Estou a ouvir mal. Desculpa. Sim, mas pode falar, nós estamos a ouvi-lo perfeitamente. Bem, perdemos o contacto com o Sr. José. Bom, se calhar só um ponto que é ajudar o interveniente, é que o Presidente da República não tem que tomar a decisão sobre a descentralização, porque é constitucional. E o Presidente da República defende a Constituição. A descentralização está estabelecida na legislação autárquica. Então, esta legislação autárquica foi aprovada como lei na República de Moçambique. E o Presidente da República defende a Constituição. Então, não depende do Presidente da República definir se há de haver descentralização ou gradualismo ou não, porque é constitucional. A questão que eu trazia é que continuo a insistir... Tenho o Sr. Samuel, vou ter que interrompê-lo. Sr. Samuel, boa noite. Boa noite. Sim. Já está a participar, Sr. Samuel. Pode deixar ficar a sua opinião. Sim. Gostaria de participar no seguinte, quanto a esse debate que está se tendo aqui nesse debate aqui. A questão das autarquias neste nosso território, é preciso com que caminhemos com muito cuidado. Não é não abrir e fechar de olho que se toma a decisão de se criar uma autarquia. Porque a centralização do poder e a descentralização é preciso com que nós tomemos um maior cuidado, mas cuidado mesmo. Muita gente pensa que governar é canja. Sim, Sr. Samuel. Sim, porque para governar é preciso fazer um estudo primeiro. Faz-se um estudo de como é que podemos criar a autarquia. Como é que se deve criar uma autarquia? Quais são as condições que lá existem nessa área onde se deve criar a autarquia? E sim. Como é que... Sim, Sr. Samuel. Isso é de lei e penso que tem sido feito. Penso que equipas do Ministério da Administração Estatal devem estar no terreno a tentar fazer essa avaliação. Exatamente. Sim. E a questão também
A questão de que a descentralização não está sendo feita. Está sendo feita a descentralização, mas é preciso haver cuidado de como é que se deve fazer a descentralização. E dentro das autarquias, isso é imperioso que haja uma representação do governo em todo o território. O governo deve se fazer sentir em todas as autarquias. Se lá não existe o governo, praticamente este território está desgovernado. Como é que o governo vai tomar o conhecimento de tudo que se passa dentro de uma autarquia, se não existe lá o governo? Bem, Sr. Samuel, penso que ficou a sua opinião. Vamos deixar espaço para outros telespectadores também participarem, deixar ficar a sua opinião à volta deste tema em debate hoje, que é a autarcização do país, tendo em conta os pronunciamentos do Presidente da República na visita à província de Inhambane. Mas há uma observação que gostaria de deixar para ajudar até, se calhar, as pessoas que intervêm, porque este debate é feito à luz da lei atual sobre a autarcização. Portanto, a questão de exploração de portos numa determinada região, se pode ou não beneficiar, é preciso fazer revisão das leis fiscais. Então, é preciso que a gente não perca o princípio de que aquilo que está-se a debater tem a ver com a legislação atual no contexto de hoje. Portanto, temos um entrevistador em linha. Boa noite. Boa noite. Sim. Já está participando do programa. Sim, eu queria falar isso que eu vi. Eu vi ali o deputado Ascadarnam a ver que a constitucional de parte das autarquias, que o presidente não podia, não podia decidir. Mas o problema é que nós já estamos habituados a estar num país em que as pessoas já violam a Constituição com facilidade. Nós já temos aqui o nosso presidente já jurou, né? Fazer respeitar a Constituição, mas que depois ele mesmo atropelou, ou seja, violou o seu próprio juramento. Portanto, violou, porque foi buscar dinheiro. Eu acho que isso está a provocar esse tipo de debate. Não há dinheiro. Essas coisas não avançam, porque ele foi buscar, violou a Constituição, foi buscar dinheiro individualmente. Né? Mas depois de ser jurado, entrei na praça da independência aqui e fazer respeitar a Constituição. Portanto, eu acho que ele também pode violar se tiver. Agora, outro assunto que eu queria dizer é que sim, dizem que não há dinheiro para se abertura dos novos municípios. Eu não acho que também seja correto dizer assim, porque se não é o caso daquele município, acho que é Trancoso, não sei, de Inhambane, mas eu acho que não são todos. Alguns municípios podem ter suas próprias finanças, não é? Podem ter suas próprias fontes de alimentos. Portanto, eu não acho que deve ser este o caso. Isso que é gradual, então pelo menos pode ser dos outros. Agora, pode haver um outro problema, mas eu não acho que é problema de finanças. Às vezes pode ser esse problema mesmo político, que não os outros vão concorrer e vão ganhar, mas não acho que haja problemas aqui de finanças que não podem favorecer as pessoas mesmo. É tudo. Muito obrigado, Sr. Fidélio, pela sua participação. Sim. Não, eu dizia que... Esta questão da revisão da lei... Sim, da lei fiscal, porque à luz da lei atual, as coisas não são assim como as pessoas estão a tentar trazer. Quer dizer,
Não, era só esta observação, porque... Talvez é preciso dizer, vamos criar um outro debate em que nós viemos discutir quais são as perspectivas, o que é que nós achamos que deve ser melhorado na lei para melhorar as autarquias. Mas não podemos estar a discutir hoje porque é que o dinheiro do Porto sai para o saco central, porque está assim na lei. Está assim na lei. E nós hoje aqui não podemos tirar essa conclusão que está certo ou errado para este debate. Mas para o futuro podemos voltar a sentar e discutir o que é que na lei, por exemplo, como é que se gera o imposto sobre veículos? O carro é registrado na Matola, será que o imposto efetivamente volta para a Matola? Ou o carro é registrado na Matola, depois a pessoa vive aqui e ele paga o imposto aqui? Como é que é gerido esse sistema? Essas coisas todas. Temos um entrevistador em linha. Boa noite. Boa noite. Sim, já está participar. Muito obrigado. Quer dizer que existem alguns elementos, para além daqueles que são conhecidos, que estão escritos para determinar o que é que deve ser uma autarquia. Acho que existem alguns elementos subjetivos. O exemplo concreto que eu posso dar é que na província de Niassa, por exemplo, a vila de Mitangula, no meu entender, não tem requisitos suficientes, mas a vila de Mitangula é uma autarquia desde 1998. Comparando, por exemplo, com a vila de Mandimba ou Micanhela, que até hoje não é uma autarquia. Mitangula está reprovado. Então, quer dizer que existem alguns elementos subjetivos para aqueles que estão a dirigir este país, que ao determinar quem deve ser uma autarquia, que nós até não conhecemos fora daqueles elementos que estão escritos aí na lei. Agora, quando se diz que este dinheiro, este país não tem dinheiro, também parece que para mim, entendo que é uma mentira. Por que é que nós vemos esses donos sempre a sobrevoar algum momento até sem interesses? Aqui na província de Niassa aparece o próprio presidente da República, já que ele apareceu com agendas que, no meu entender, obscuras, por exemplo, para se lançar pedras, um trabalho que podia até fazer um governador provincial, um administrador distrital, para lançar pedra de uma ponteira que liga 2 bairros. Estou a falar do distrito do Lago, no Rio Lunho, por exemplo, que liga os bairros de Chuanga a Messumba. Mesmo a própria estrada Quamba-Lixinga, um governador ou um ministro no máximo das obras públicas podia fazer esse trabalho. O que neste país temos é má gestão. É usar os recursos que o país tem sem racionalidade. Esse é o problema que não entendemos que existe. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação no programa. Há um ponto, eu quero cingir ao pronunciamento do Presidente da República, partindo do princípio que é definitivo. Afinal de contas, é o magistrado da nação e sua palavra é levada como lei, desde o momento que não viola a lei. Só dizer que o Presidente tem como argumento a questão financeira, que é a insustentabilidade financeira, como diz. Mas nós estamos numa situação atípica, em que depende também do Presidente da República ter uma palavra clara em relação àquilo que aconteceu no país. Só dizer que o valor que se diz que foi levado para projetos menos claros no país, poderiam construir 11 mil hospitais, 35 mil escolas, pagar o 13º e financiar essa mesma questão das autarquias. Então, tem que haver um paralelo entre uma posição clara, que é a posição de Estado. É importante que o Presidente da República diga que não há de haver isto porque não tivemos dinheiro, mas tem que haver também um incentivo para a responsabilização das pessoas que colocaram no país numa situação de não ter dinheiro para cumprir com uma parte constitucional. Porque, afinal de contas, a questão dos municípios, da autarquia, vem na Constituição de 90, a Constituição de 2004. Então, o Presidente está a dizer implicitamente que, devido à situação em que nos metemos como país, não iremos cumprir com este ato constitucional. Bom, se vamos concordar com este, não buscando para politiquice, então que o Presidente nos diga qual é que vai ser o posicionamento de Estado em relação ao que nos levou a esta derrocada. Provavelmente, se acasalar esses dois, não partindo do princípio que o município da Beira tem este, aquele e não consegue, porque este é um discurso que eu sou obrigado a levá-lo como político, como um discurso político, afinal de contas, que o município da Beira está sendo coordenado por uma outra cor partidária, e para eu não ser levado também com a percepção de que o partido no poder percebe que as próximas eleições autárquicas serão cruciais
e ao ser vencida pelos partidos da oposição, será exatamente o espelho do que irá acontecer em 2019, então que o Presidente da República nos diga, que diga ao povo moçambicano, em paralelo com estes cortes constitucionais, o que é que se faz sobre o que nos levou à derrocada. Gostava de ouvir também, quanto à questão, porque coloca-se aqui de fato a questão da sustentabilidade e, portanto, não se cria um município só por criar, por um decreto, portanto, dizer que criamos um município. Tem sempre que se fazer. Os municípios não estão a ser sustentáveis e houve um estudo, portanto, se calhar aqui houve um problema na própria realização dos estudos, portanto, de modo a se definir que este ou aquele município pode ser um município. Eu concordo com o provável, digamos, desvio na avaliação das decisões que foram tomadas, mas eu queria realçar um aspecto que acho que ouvi bem o Presidente, quando deu exemplos, por exemplo, de situações em que foram delegadas algumas funções e não foram devidamente executadas por alguns municípios. Isso é um processo. Dizer que só por isso não vamos avançar, talvez não seja suficiente, mas é preciso falar sobre este assunto. É preciso sublinhar, estava aqui a dizer o colega, situações de um município que recebe 3 autocarros e 200 trabalhadores, é inviável, naturalmente, pôr essa empresa a funcionar. Então, é preciso voltar a revermos estes processos aqui. Voltamos a ver esses processos um por um. Voltar a realocar esses recursos aqui de uma forma mais estudada, com a experiência que nós tivemos. Talvez, eu repito, talvez o Presidente queria transmitir a mensagem de que temos que repensar na nossa estrutura, temos que reconsolidar o que já foi feito, temos que aguardar um momento em que nós temos a situação real melhor estudada e depois nessa altura vamos avançar. Eu repito, o gradualismo não é sequência. Gradualismo não vamos fazer tudo de uma vez. Mas não quer dizer sequência, não quer dizer que porque fizemos nas últimas eleições vamos fazer obrigatoriamente nestas. Não. Eu não vejo em nenhum momento a violação da lei quando o Presidente diz que podemos não ter condições para fazer agora. E não me recordo do Presidente ter falado efetivamente de falta de dinheiro. Não. Falou de processos que não estão a ser, digamos, devidamente seguidos do processo da descentralização de poderes. Falou de processos de transferência de competências que não estão a ser executadas de forma mais adequada no processo da descentralização. E de que não há dinheiro para financiar. Pronto, deu um exemplo de um e outro município que aparentemente gasta-se muito dinheiro da zona do saco central para financiar os municípios. Os municípios não recebem. Há um estudo que está a referir aqui, tudo bem, indica a maior parte da receita da parte do Estado. Mas se formos ver a lei das autarquias, os municípios recebem a mínima parte, de acordo com a lei. Recebem a mínima parte, não podem pagar salário, eles têm que pagar salários com o dinheiro deles, não podem pagar salários com dinheiro de financiamentos, nem de doações, eles têm que pagar as despesas correntes com o dinheiro deles, mas o valor quando vem fora é especificamente dirigido para uma certa área. Áreas centrais, estradas, é definido o valor. Agora, dizermos que essa parte simplesmente de que falta dinheiro para financiar a sustentabilidade dos municípios não é realmente essa. Eu acho que foi mais um exemplo que o Presidente quis sublinhar. Está claro que o país está como está, estamos como estamos todos, o país tem algumas dificuldades. Esta crise abala não só o governo, abala as pessoas, as famílias também. Pode não ser oportuno agora fazer esse tipo de investimento. Pode não ser oportuno agora voltar a refazer, digamos, voltar a tomar outras decisões sobre processos que correram mal, que nós temos certeza que correram mal. Pode não ser oportuno agora voltar a injetar situações de financiamento a empresas de transporte público, por exemplo, que se mostraram inviáveis. Então, é preciso voltarmos a reavaliar esses pressupostos todos, para depois tomar uma decisão mais concreta, provavelmente nas próximas ocasiões. Eu quero perceber assim. Mas durante este tempo todo... Já estamos com muito pouco tempo. Vai ser só a última intervenção. Não sei se durante esse tempo todo não devia ter sido feito isto. É agora que é preciso tomar a decisão que voltamos atrás. Porque eu quero sublinhar esse aspecto de coerência. Exato. Nós não podemos acabar uma legislatura toda a falarmos de descentralização. E quando chega o momento de tomar decisões que já não podemos tomar as decisões.
porque no mínimo devemos respeito aos outros. Vocês como deputados nem sequer tomaram a decisão, não há lei para isso. Nesse momento não se pode fazer, nem existe lei. A lei que existe é esta que estamos a discutir. A lei de... Só que isto não tem a ver com a lei, porque o governo pode efetivamente apresentar propostas para a criação destes municípios e serem criados. E há todas as condições para isso. Portanto, e estamos num ano, estamos a falar de ano, como está a argumentar bem, é que este ano todo, o ano passado, estamos a falar de descentralização, estamos a falar de desconcentração. Agora, por que vamos arrastar o povo a falar de descentralização, de desconcentração? E quando chegamos no momento que afinal não tem, isto é que é gastar dinheiro. Isto é que é um discurso insustentável, porque estamos a nos enganar uns aos outros. Portanto, o que eu estou a fazer apelo é que sejamos coerentes. Se o discurso é descentralização, é o ano que tem que haver mais descentralização, porque afinal o foco é este. Todo o debate político foi neste sentido. E foi demonstrado aqui que efetivamente o argumento que Sua Excelência, o Presidente da República, está a usar não cola. Ora, se o argumento que ele próprio aduz não é verdadeiro e está claro para todos, por que nós vamos perder aqui tempo em encontrar outras razões, quando se trata de um discurso simplesmente desfocado? Bom, também só queria, em relação a este ponto, é que, como dizia, a Lei 8/2003 explica claramente qual é a correlação que existe entre os órgãos do Estado, exatamente os municípios. E também recordar que os presidentes dos municípios também são eleitos. Sim. O que significa que se preparam durante um período para poder se candidatar e depois serem eleitos. Eu ainda acredito que o que o Presidente da República disse não é uma decisão final. O chefe de Estado tentou perceber qual é a percepção social em relação a este ponto. Porque, se mesmo for este o posicionamento do governo, que é legítimo para anunciar as novas autarquias, então será um descalabro democrático. Porque estaria a olhar para a questão da gestão política daqueles locais que até hoje não são autarquias e que, pela sua motivação, estão preparadas e têm o direito constitucional. Então, não sei, é a minha humilde opinião, eu penso que o Presidente da República, como dizia no princípio, o Conselho de Ministros deverá aclarar, porque senão eu me apego ao seguinte: quando um partido está fraco e tem como decidir, então evita avançar para pleitos eleitorais que já tem certeza que irá perder. Esta é a minha resposta política. Últimas considerações? Muito obrigado. Eu penso que o debate realmente precisa de ser continuado, sobretudo para perceber nos aspectos técnicos do ponto de vista daquilo que são os peritos em relação a esta matéria, porque é indissociável a questão económica, a questão política quando se trata das autarquias locais, até pelo interesse que os partidos políticos têm em se instalarem em determinadas zonas. Então, não é fácil abdicar de debate e até de exigência da existência destas eleições, tendo como base isto, porque, como dizia-se, e é lógico, os partidos políticos lutam por espaços próprios e quando se diz que não há autarcização, significa que está-se a barrar um espaço político que poderia ter influência para se tornar relevante ou aumentar a sua capacidade de relevância em relação à sua intervenção política nacional. Portanto, eu penso que, de facto, é um debate que não pode terminar assim como está, vai continuar e, se calhar, os órgãos de comunicação, a STV, convidar o Ministério da Administração Estatal e Função Pública para que os técnicos deem mais pormenores em relação a este posicionamento, porque, de certeza,
o Presidente da República foi alimentado por alguma fonte técnica. Portanto, essa é a minha opinião. Bem, muito obrigado a todos por terem estado aqui, aos telespectadores por terem nos acompanhado. Nós voltamos na próxima terça-feira com mais um tema para debate aqui no programa Linha Aberta. Boa noite e boa semana.